As atividades no campo estão cada vez mais modernas e os avanços vão além do que se vê sobre o solo. A aplicação de técnicas como rotação de culturas, integração lavoura-pecuária, manejo e cobertura de solo com plantas forrageiras integram a chamada agricultura regenerativa. Esse conjunto de ações tem aumentado o potencial produtivo de muitas fazendas no Cerrado brasileiro. Aqui, na Fazenda Palmeira do Norte, no Mato Grosso, não há espaço para solo improdutivo. Então a agricultura regenerativa é isso, é você pensar ciclicamente nas coisas, que você está fixando carbono, que você está retirando nutrientes do solo, que você está produzindo carne, que você está produzindo grãos e que depois isso volta para o solo. Então é você olhar para o solo como o componente principal, nunca deixar ele descoberto, sempre deixar ele com matéria orgânica, com vida em cima. Então esse é a agricultura regenerativa, as práticas, não é só agricultura, é pecuária regenerativa, é um sistema regenerativo, é olhar para a sua fazenda como um sistema. Quem ouve o Tiago falar com tanto entusiasmo assim, não imagina o quanto ele precisou investir em conhecimento para criar um perfil produtivo para o solo. Os terrenos desta região são formados por 15 a 20% de argila e, por isso, o produtor ouviu várias vezes que a produção de grãos ali seria inviável. Mas ele não desistiu e procurou a Embrapa para saber como poderia virar esse jogo e acabou conhecendo uma técnica que o ajudou nisso, o consórcio de culturas com plantas forrageiras. Com esses consórcios visa melhorar as propriedades do solo, né? Especificamente aqui nessa fazenda são solos arenosos, é onde a gente tem uma quantidade de matéria orgânica baixa, né? E além de tudo ainda o uso da pecuária, ou seja, seria fomentar um pouco mais, melhorar um pouco mais essa produção de forragem ou enriquecer um pouco mais essa forragem, mas com o foco na agricultura subsequente que vem, que é a soja, que é o carro-chefe. A gente tem várias outras vantagens desses consórcios. A gente tem a aeração do solo, ou seja, descompactação do solo, o aumento de matéria orgânica e carbono do solo. A gente tem fixação biológica de nitrogênio quando você entra com leguminosas no sistema, né? Além da gente ainda estar fomentando aí, né, uma rede de outras atividades dentro da fazenda. A Embrapa tem papel importante no desenvolvimento de pesquisas sobre agricultura regenerativa e consórcios de culturas. A gente está buscando novos mercados de sementes forrageiras, de sementes de plantas de cobertura, leguminosas em geral. Então, assim, por trás de todos os benefícios que o consórcio traz para o solo, para a economia da fazenda ou da regional, ainda tem uma busca por novas demandas de pesquisa, né, de todos nós, né, como órgão público e os órgãos particulares. Além da textura do solo, outro grande problema da região era a irregularidade das chuvas que comprometia o desenvolvimento da soja. O gerente operacional da fazenda conta como o consórcio feito com a Braquiara foi importante para resolver esse impasse. Começava veranico de 10, 12 dias, com perca de plantas de soja, aí que foi feito o sistema de braquiária para poder segurar um pouco mais a umidade na terra. E com o sistema do gado pisoteando na braquiária, fez com que formasse uma camada muito boa de palhada. A gente fez consórcio também de braquiária com crotalária e sorgo, a gente fez, para poder manter um pouco mais a matéria orgânica para o resultado do plantio da soja. Com esse sistema de consórcio, as mudanças começaram a ser percebidas, principalmente na textura do solo. A braquiara ajudou a aumentar a fixação de carbono e, com o gado comendo a planta, a produção de raízes aumentava e permitia maior infiltração de água e presença de micro-organismos e bactérias no solo. Tudo isso contribuiu para minimizar um problema que o produtor conhece bem, as ervas daninhas. Com tantos avanços, o Tiago não parou mais de investir nos consórcios para alcançar o objetivo de aumentar cada vez mais a quantidade de matéria orgânica no solo. A braquiária, ela com a competição que ela fazia com as ervas daninhas, ela, como o crescimento dela
era muito maior em relação a essas ervas daninhas, ela ajudava a controlar, né? E a gente via que tinha muito mais vida no solo, né? Você tendo essa sucessão com uma braquiária, com um gado em cima, experimentando outros sistemas, colocando feijão junto, fazendo um mix de culturas para fazer outros tipos de cobertura, não só fazer a rusesiense, a braquiária. A gente fez um teste de braquiária com crotalária para diminuir o número de nematóides, fez um experimento de feijão calpi, feijão guandu com braquiária. Então eu fui experimentando uma parcela pequena, né, da fazenda, e o que eu achava que foi dando certo, falei, não, agora vamos passar para uma escala um pouquinho mais comercial. A rotação de culturas também foi um passo importante para garantir incremento de produtividade. Ao invés de plantar 1.000 hectares de soja, ele quis continuar com a braquiária em 20% da área para avaliar o comportamento do solo. O resultado disso veio na colheita. Comparando em relação à produtividade, a gente viu que teve coisa de 3 a 4 sacos de diferença na produtividade de soja. Então isso foi muito interessante de se ver, né? Muitas vezes a gente tem receio e fala, não, tem que ser soja, milho. E deixar um percentual dessa área para você fazer uma rotação de cultura verdadeira, e pela experiência que a gente adquiriu, a gente viu que realmente ela tem seu ganho. A expansão da agricultura na fazenda favoreceu ainda mais a pecuária. É a integração lavoura-pecuária como opção para diversificar os ganhos. A integração lavoura e pecuária ela é uma boa opção para o agricultor que tem condições de entrar nessa atividade, que gosta da pecuária, porque querendo ou não, ela só vai andar se você tiver amor na pecuária para você fazer, como também tem que ter amor na agricultura. E agricultores que têm dificuldade em solos, que não conseguem fazer palhada, tem as opções de capins para fazer a palhada, que ajudam muito o solo e que dá para usar o pastoreio do gado, que vai melhorar mais ainda. Eu acho que quem pode fazer e tem vontade de melhorar a área, é um ponto positivo aí a integração lavoura e pecuária. A integração lavoura-pecuária proporcionou para os agricultores uma nova fonte de renda. Hoje, o produtor, além de ter a fonte de renda da cultura anual, da cultura do milho, ainda tem a renda da pecuária, fazendo com que isso, a sua propriedade tenha uma diversificação maior e tenha uma rentabilidade maior. Plantio direto, rotação de culturas, técnicas de manejo do solo, formação de palhadas, plantas de cobertura e pastagens. São técnicas e princípios da agricultura regenerativa focadas no desenvolvimento do equilíbrio ambiental e, consequentemente, nos altos níveis de produtividade. É a agricultura moderna buscando a equação perfeita entre meio ambiente e produção. Hoje, com a agricultura regenerativa, que consiste em fazer a integração lavoura-pecuária, cada vez mais nós, como consultores técnicos, teremos que ter o conhecimento das culturas de cobertura e da integração lavoura-pecuária. Os resultados da agricultura regenerativa na fazenda Palmeira do Norte até aqui deixam todos orgulhosos. A agricultura regenerativa foi praticamente a chave para produção, que o sistema ajudou muito na parte de cobertura de solo e, consequentemente, com uma maior produtividade. A agricultura regenerativa já é considerada o futuro dos alimentos. Os investimentos devem ser no manejo físico, químico e biológico. O agricultor espera que daqui para frente o desenvolvimento de métricas como a indução de carbono no solo consiga mostrar de forma ainda mais consolidada os benefícios para o homem do campo. Fortemente recomendo para que testem, que seja uma pequena parcela, sabe? Que venham a adotar algumas práticas para enxergar o solo como o principal componente que tem na fazenda.